Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho do dia. Hoje, nesta terça-feira, dia 17 de janeiro, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos de 23 a 28. E vamos invocar primeiramente sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, neste dia 17, a igreja comemora também o dia de Santo Antão. Santo Antão nasceu no Egito no ano de 250 e lá faleceu em 356. Ainda enquanto jovem, despojou-se de todas as coisas supérfluas para seguir a Cristo. Foi o primeiro monge ábade da igreja e grande mestre na vida monástica. A vida deste santo nos inspira a superar o nosso egoísmo a fim de amarmos a Deus sobre todas as coisas. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não lhe é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer estes pão. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste evangelho de hoje, a reflexão que o Senhor vem nos dizer é que toda a lei, ela deve ser feita, ela deve ser em favor dos homens. E que muito maior, muito superior a todas as leis terrestres são as leis e os ensinamentos de Deus. Ele vem dizer aqui para nós no final deste evangelho que o sábado ele foi feito para o homem e não o contrário. Que nós devemos aproveitar também das coisas que Deus fez para nós e não levar à risca a ponto de prejudicar a nossa vida por causa das leis. E ele diz que muito maior do que todas as coisas é o Filho do Homem, maior do que o sábado, maior do que as leis, é o Filho do Homem, é o Senhor das nossas vidas, é a Ele que nós devemos, primeiro de tudo, o dom da prestação de conta do que nós fazemos, a Ele que nós devemos respeitar, a Ele que nós devemos colocar todos os nossos dias. Ele é o Senhor da nossa segunda, da nossa terça, da nossa semana, do nosso final de semana. Ele que é o Senhor das nossas vidas. E ele dá o exemplo de Davi, Quando Davi e os seus companheiros tiveram fome, eles adentraram no templo e comeram daqueles pães que foram oferecidos a Deus. E que não era permitido, mas eles estavam com fome, então eles precisavam fazer aquilo. E muito maior do que Davi, que era o rei, é o próprio Jesus Cristo, O próprio Filho de Deus. Então, se Davi pôde fazer, por que não a Deus? Por que não a Jesus, e seus discípulos? Então, ele vem dizer para nós hoje que nós precisamos ter respeito e prestar contas da nossa vida a Ele que tudo faz, a Ele que é o Senhor dos nossos dias. E se nós pegarmos também hoje, a primeira leitura de São Paulo, a carta de São Paulo a Hebreus, São Paulo já começa o início dessa carta dizendo que Deus, ele é justo, que ele olha todas as coisas que nós fazemos, que nada passa despercebido aos seus olhos. E nos pede para nós sermos assim justos todos os dias de nossa vida.
manter o mesmo empenho em fazer o bem a todas as pessoas durante toda a nossa vida, porque isso não vai passar despercebido aos olhos de Deus. Que no momento certo, na hora certa, nós também teremos a nossa recompensa, que seja ela o encontro com Deus nos céus, né? Após a nossa vida terrena. E no finalzinho da primeira leitura de hoje também, ele fala sobre a esperança. Nós temos que ter vivo em nós a esperança do amanhã melhor, a esperança de nos encontrarmos com Deus nos céus, né, de recebermos a nossa recompensa eterna. É a esperança que é a âncora da nossa vida. Se nós não tivermos esperança em dias melhores, esperança que Deus pode fazer nova todas as coisas na nossa família, na nossa casa, de nada adianta, né? Nós teremos dias vazios. Nós precisamos então ter fé viva, nós precisamos ter uma esperança viva, e que é exemplo de Santo Antão, que nós comemoramos hoje na igreja, que nós possamos se desfazer um pouco das coisas supérfluas, né? Se desapegar às coisas do mundo e buscar seguir a cada vez mais a exemplo de Cristo. Que nós possamos buscar cada vez mais as coisas do alto, né? A seguir a Cristo e seus ensinamentos. Como eu disse, é a Ele que a nossa vida importa, que nós precisamos prestar contas. Então, que nós possamos todos os dias ir em busca daquilo que Ele quer para nós, realizar o querer dEle, o agir dEle na nossa vida. Sonhar é bom, mas muito melhor do que sonhar os nossos planos é deixar que Deus realize em nós os sonhos e os planos dEle. Que nós possamos, então, durante toda essa semana, né, ainda estamos no comecinho da semana, terça-feira, nós possamos ir entregando dia a dia do nosso caminhar nas mãos de Deus, para que Ele faça o melhor na nossa vida. Que ao levantar da nossa cama e também ao se deitar, que nós possamos agradecer pelo dia, pelo presente que Ele nos dá, a graça de viver aquilo que Ele está planejando para nós. Que nós possamos entregar e dizer a Ele todos os dias que seja feita a vontade dEle. Que Ele, que é acima de todas as coisas, possa realizar em nós o seu querer, para que assim a gente possa, né, a exemplo também de São Paulo, a se colocar sempre a testemunho, a anunciar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, para que mais irmãos e irmãs busquem seguir esse caminho que o Senhor nos ensina. Busque a ser justos, a ser santos todos os dias da sua vida, a buscar esta herança, essa promessa da herança eterna que Deus faz a nós na nossa vida, nas nossas necessidades, né? Ele que cumpre em nós todo o seu querer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos e continuaremos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, repleta de paz, muito amor e muita dedicação no seu dia a dia para com as coisas de Deus.